Muito bem. Então, eu vou começar com uma pequena revisão dos postulados e do que a gente viu nesse capítulo. Aqui. Então, essa formalização da teoria quântica ela é baseada então, numa série de postulados que dão tipo uma receita de bolo para a gente de o que a gente deve fazer para entender, né, um sistema físico. Então, rapidamente, o primeiro postulado diz que o estado do sistema é dado por uma função de onda, né, ou por um ket no espaço E, e toda a informação do sistema está contida, então, nessa função de onda ou nesse ket. Aquilo que você pode calcular está aqui. O que você quer calcular e não está aqui dentro é que você não pode, né? Você não tem acesso a mais nada além do estado dado por esse ket, ou essa função de onda. O segundo postulado diz que quantidades que você pode medir, quantidades físicas, né, que a gente chama de observáveis, são representadas por operadores hermitianos nesse espaço. E que, quando você faz uma medida desses observáveis, o que você pode obter como resultado é um dos autovalores do observável. Então, o resultado da medida não depende do estado, depende apenas do operador que representa esse estado. Só que, como esse operador tem vários autovalores, a probabilidade de você medir o autovalor vai depender do estado, né? Então, se você tem um operador hermitiano, seus autoestados formam uma base, você pode expandir o seu estado nessa base e a probabilidade de obter um determinado autovalor é proporcional, então, ao quadrado do coeficiente de expansão do seu estado nessa base. Então, quanto maior o peso daquele autoestado no seu vetor, maior a probabilidade daquele autovalor ser medido. Se você tiver degenerescência, você tem que somar sobre as degenerescências aqui. Tá? O quinto postulado é o postulado do colapso da função de onda, e ele diz basicamente que ao você medir um certo autovalor, a função de onda ela colapsa para aquele subespaço representado pelo autovalor. Então, a função de onda tem uma figurinha aqui, né? Então, você tem um certo estado, ele está evoluindo no tempo, você faz uma medida, ele imediatamente após a medida colapsa para o autoestado correspondente àquele autovalor. Tá? Então, isso aqui é quando o autovalor é não degenerado. Se você tem degenerescências, ele colapsa para o subespaço inteiro que tem aquele autovalor AM, né? Então, o grupinho de autovetores do subespaço fica ali presente na função de onda. Então, quando você basicamente joga fora tudo que não está no subespaço, a função de onda resultante geralmente vai estar não normalizada, então se deve normalizar novamente após a medida. Então, o estado da partícula normalizado é aquele corta para o subespaço e normaliza novamente. Certo? E o sexto postulado, ele diz que essa evolução temporal, que a gente está esquematizando ali no desenho, ela é dada pela equação de Schrödinger, e o operador responsável por isso é o hamiltoniano, né, que é a energia do sistema. Outra coisa importante aqui, eu vou pular essa parte que nós vimos, é que a gente pode estar interessado em calcular valores médios de um certo observável, né? Então, se você tem um estado, cada vez que você mede um observável, dá um autovalor diferente, né? Não é, mesmo que você saiba exatamente qual é o estado da partícula, tem uma coisa probabilística intrínseca na mecânica quântica. Então, ao medir um operador, pode dar um resultado ou outro. Então, se você fizer cópias desse sistema, né, você constrói um ensemble de sistemas, todos idênticos, todos com a mesma função de onda, em cada um deles você mede o operador. Então, cada vez dá um resultado diferente, e, em média, o que vai dar? Em média, o que vai dar é o autovalor possível, vezes a probabilidade desse autovalor ser medido. Então, esse é o que daria em média.
E isso pode ser escrito dessa forma compacta. E a gente pode manipular essa expressão, usar a probabilidade de medir aquele alto valor que a gente conhece e ver que o valor esperado de um observável no estado é sempre o sanduíche do operador com a função de onda. Então, psi a psi é o valor médio desse operador no estado. Muito bem, na aula passada, nós vimos também um pouco sobre o princípio de incerteza, né? A gente viu que dois operadores que não comutam, eles têm associado a eles um princípio de incerteza, e deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu mudar de aula. E a aula de hoje está aqui. Então, nós vimos, deixa eu abrir aqui para fazer só um pequeno resuminho da aula passada também, que eu vou fazer ele de um jeito esquemático, que você tem os operadores de posição e momento, que não comutam. Então, x e px, o comutador deles é IH cortado. Então, se você tem uma função de onda na representação de coordenadas, você pode calcular a função de onda na representação de momentos, fazendo uma transformada de Fourier, certo? Então, a interpretação desse cara é que o módulo quadrado de psi de x é uma densidade de probabilidade, você pode ter uma função de onda assim, e a mesma coisa vale para psi barra de p. Psi barra ao quadrado é uma probabilidade da partícula ter um certo momento p. Certo? Então, o que acontece é que a posição tem um certo valor médio, vamos dizer que está aqui, o valor médio da posição, e essa distribuição de probabilidade tem uma certa largura, né? Uma certa variância, ou desvio quadrático médio, ΔX. A mesma coisa vale para o momento. Existe um valor médio do momento dessa distribuição e existe um desvio quadrático médio dessa distribuição. E o que nós mostramos é que esses caras estão correlacionados. ΔX, ΔP é sempre maior ou igual que H cortado sobre 2. Isso vem do fato de eles não comutarem, e aqui em particular no X e P, vem do fato dessas duas representações estarem ligadas por uma transformada de Fourier. Certo? Muito bem. Então, na aula de hoje, eu queria seguir um pouquinho adiante e falar sobre outras consequências desses postulados que nós vimos. E algumas delas são bastante interessantes. Uma delas é o teorema de Ehrenfest. Eu falei um pouco sobre isso na aula de sexta-feira. Se vocês quiserem olhar lá, tem uns exercícios sobre isso, mas eu vou retomar na aula de hoje. Então, muito bem. Então, eu enumerei aqui algumas consequências desses postulados todos que nós definimos, né? Então, a primeira consequência, e eu vou explorar isso um pouquinho mais tarde, é o princípio de superposição. Então, isso diz o seguinte: se você tem a equação de movimento, que é a equação de Schrödinger, se você encontrar duas soluções dessa equação, de alguma forma, qualquer combinação linear dessas duas soluções também é uma solução. Isso é um resultado meio simples, mas eu acho que é interessante a gente demonstrar isso uma vez, pelo menos, para ver exatamente o que isso significa. Então, vamos pegar uma tela branca. Então, o que eu estou dizendo ali? Eu tenho o seguinte: eu resolvi aquela equação e eu achei dois estados, psi1 e psi2, que satisfazem essa equação. H psi1, mesma coisa para psi2. H psi2. Então, eu vou mostrar que o estado combinação linear também satisfaz a equação de Schrödinger. Então, como é que eu mostro isso? Ora, eu vou calcular IH cortado ddt daquele estado combinação linear.
Certo? E eu vou mostrar que isso aqui é igual a H vezes ele. Ou seja, ele também satisfaz a mesma equação. Então, como é que a gente mostra isso? Ora, lambda1 é constante. Então, esse primeiro termo aqui, ó, o lambda1 sai da derivada e fica IH cortado dψ1 dt. Aqui é lambda2. O segundo termo, mesma coisa. O lambda2 é constante, sai da derivada. E agora eu uso o fato de que ψ1 e ψ2 são soluções da equação. Então, esse cara aqui é Hψ1, por hipótese, e esse aqui é Hψ2. Certo? Então, isso aqui fica lambda1 Hψ1 mais lambda2 Hψ2. Eu posso aplicar o H, o lambda1 é uma constante, certo? Eu posso jogar aqui para dentro e escrever assim. Certo? Porque o H passa pelo ψ1, que é uma constante, e eu tenho esse resultado. Certo? Então, a combinação linear está satisfazendo a mesma equação e, portanto, também é uma solução do problema. Tá? Isso é bastante importante, a gente vai usar isso bastante ao longo dos cálculos, das soluções dos problemas. Então, a segunda coisa importante é o seguinte, que esses postulados, particularmente o postulado da evolução temporal, implica na conservação de probabilidade. Isso é um resultado que tem duas versões, uma versão local e uma versão global, e eu vou mostrar as duas aqui para vocês. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você tem um estado ψ e você quer, por exemplo, em t igual a zero, você prepara um estado normalizado, certo? ψ0 e ψ de zero igual a 1. Para que a probabilidade de você encontrar a partícula, pelo menos no estado que você preparou, em todo lugar de espaço, seja igual a 1. Certo? Então, ψ, que é a integral de ψ de r ao quadrado de t, faltou um t aqui, rt. Certo? Isso aqui, em t igual a zero, a gente prepara o estado como tendo integral 1, e a gente quer que essa probabilidade se conserve, né? Que com o passar do tempo, em qualquer instante de tempo, essa integral continue sendo 1. E isso é verdade. Então, vamos ver como que a gente demonstra que esse cara aqui é constante, é independente do tempo. Então, se você preparar um estado com norma 1, ele mantém a norma 1 o tempo todo. Então, a prova é assim, né? Nós vamos derivar isso aqui em relação ao tempo e mostrar que essa derivada é zero e que, portanto, essa quantidade é constante. Então, como é que a gente deriva esse produto escalar? Ora, são duas funções que dependem do tempo, então eu faço uma derivada do produto, então derivo o Bra vezes o ket, mais o Bra vezes a derivada do ket. Certo? E agora eu uso a equação de movimento, né? Eu sei calcular esses caras aqui, né? Então, se a gente lembrar, deixa eu pegar uma caneta, né? A equação de movimento é assim, né? IH cortado dψ dt igual a hψ. Então, eu vou usar essa equação para tirar esse dψ dt aqui. Como aqui aparece a equação para o Bra, eu posso conjugar essa equação e escrever menos IH cortado ddt do Bra igual a Bra-psi vezes o operador H, certo? H é emitiano, eu não preciso conjugar. Então, vamos lá. Dψ dt do Bra é esse cara aqui. Então, passo o IH cortado para o outro lado. Então, fica I sobre H cortado psi vezes H. Né? Vamos passar esse cara para o outro lado. Então, esse eu multiplica por I dos dois lados primeiro. Então, menos I com I dá 1. Fica um I aqui. E aí, divide por H cortado. A gente fica com isso aqui. Então, esse termo que está aqui.
O dψdt, por sua vez, eu multiplico por menos i, para ficar 1, e divido por h cortado. Então, dψdt menos h cortado, h psi. E você vê que isso aqui dá zero, né? O IH cortado, psi, h, psi. E aqui fica menos IH cortado, psi, h, psi. Esses termos se cancelam e isso dá zero. Então, o produto escalar de psi com ele mesmo é independente do tempo. Se você prepara normalizado, ele fica normalizado o tempo todo. Então, essa conservação de probabilidade tem uma versão local, que nós já vimos no curso de estrutura da matéria. Eu vou repetir aqui o cálculo rapidamente, mas eu vou dar uma interpretação depois, que eu acho que é interessante da gente ver e comparar isso com o que acontece em mecânica dos fluidos. Então, qual que é a versão local dessa conservação de probabilidade? É a equação da continuidade. Então, como é que a gente obtém a equação da continuidade? A gente escreve a equação de Schrödinger, multiplica por psi. Então, aqui eu estou pegando um caso, né? Eu estou pegando uma hamiltoniana que é P2 sobre 2n, certo? Então, o operador P se transforma aqui no laplaciano, mais um v de x. Eu estou fazendo só em uma dimensão aqui para ficar mais... Não, desculpa, eu estou fazendo em 3 dimensões porque está o laplaciano. Então, esse x é um x vetor. É o caso geral. Então, o truque para a gente obter uma equação da continuidade, eu vou derivar, depois eu vou interpretar. É você pegar a equação de Schrödinger e a sua complexo conjugada. Então, conjuga a equação, I vira menos I, psi vira psi estrela. Multiplica a primeira por psi estrela, a segunda por psi e subtrai uma da outra. Então, esse termo aqui à esquerda fica ó, IH cortado, psi estrela de psi dt. Aqui eu vou subtrair, então fica mais IH cortado, psi de psi estrela dt. Na direita, os termos de potencial cancelam. Fica V psi psi estrela, V psi estrela psi, isso cancela. E esses dois termos aqui, então, eu coloco o menos H2 sobre 2m em evidência e só reescrevi aqui. Certo? Psi estrela laplaciano, menos psi laplaciano de psi estrela. Esse cara aqui é uma derivada total. Né? A gente pode colocar um IH cortado em evidência e escrever isso aqui como DDT de psi estrela psi. Certo? Uma vez derivar um vezes o outro e mais o contrário. Dá esse primeiro lado esquerdo aqui. Que está aqui. O outro lado eu vou passar para a esquerda também, para igualar os dois caras a zero. Então, você vê, tem um H2 sobre 2m, que vai ficar aqui. E aquilo tudo eu estou reescrevendo assim. Ó. Eu estou escrevendo como um divergente desse termo aqui. Então, isso aqui é igual a isso. Vamos ver por quê, né? Então, esse divergente que eu coloco aqui, eu tenho que fazer regra da cadeia para aplicar, né? Eu tenho que aplicar no produto. Então, quando eu aplico esse cara no produto, vou só calcular isso aqui, né? Você vê, dá gradiente de psi estrela escalar gradiente de psi. Então, quando eu derivo psi estrela, mais, agora eu vou derivar outro cara. Psi estrela divergente do gradiente, que é o laplaciano. Certo? Faz a mesma coisa do outro lado agora. Menos gradiente de psi escalar gradiente de psi estrela, menos psi laplaciano de psi estrela. Então, você vê que esses caras aqui se cancelam e esses que sobraram com o laplaciano são os termos que eu tinha antes. Tá? Então, é um truque para reescrever isso aqui de uma forma mais interessante. Então, todo esse cara que sobrou aqui, junto com essa constante, eu vou chamar de J, de um fluxo de probabilidade. Eu vou já interpretar o que isso quer dizer. Então, olha só, um H cortado cancela. Opa, um só aqui.
O I a gente passa aqui para baixo, então tira esse I daqui, passa aqui, e H cortado sobre 2MI vezes esse vetor que está aqui dentro, a gente chama de J. E o resultado final, então, é que DDT do módulo de π ao quadrado, lembra que o módulo de π ao quadrado é uma densidade de probabilidade, mais divergente de J é igual a zero. Essa expressão aqui, então, que é conhecida como equação de continuidade, ela é equivalente a essa expressão aqui, ó, DDT de π igual a zero. Tá? Isso aqui é uma condição global de conservação de probabilidade, isso aqui é uma condição local. Tá? Então, eu queria explicar o que isso quer dizer, o que essa expressão quer dizer em termos físicos. Alguma questão sobre o cálculo? Aqui tem alguma coisa que não ficou clara? Isso aqui é um truque assim, bem padrão, né? Nós vimos antes para obter essa equação da continuidade, é escrever por extremo. Professor. Diga, Denis. Você pode voltar rapidinho na equação de continuidade lá? Claro. Ali embaixo no J era um laplaciano, né? Não é. Então. Não? Não, então, não é. Aqui, você vê, a gente começa com esses laplacianos, certo? Certo. Então, o que eu fiz? Esse termo aqui, a gente reescreve dessa forma. Então, fica entendeu? Fica o divergente de um vetor. Isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha antes. É só um truque para reescrever. Mas o que eu estou chamando de J é só o que está aqui dentro. Ó. Tá. Entendi. Entendeu? Ele vira o laplaciano quando a gente aplica o divergente. Tá? Entendi, obrigado, professor. Nada. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, vamos lembrar de mecânica. Imagina o seguinte, imagina que você tem um fluido. Deixa eu usar a cor da caneta aqui. Professor. Diga. Eu tenho uma dúvidazinha rapidinho. Tipo, claro. Eu entendi que o del, na equação de continuidade, o del-t do módulo de π quadrado, você fala no comentário que ele varia porque é apenas uma probabilidade dentro e fora do intervalo, né, que não é uma condição global. Isso, exatamente. Aqui, então, o que ele está falando aqui é que... O que não está claro para mim é onde que você usa no cálculo anterior, que é uma condição global. Quando você usa a equação de Schrödinger, Tá. É isso que é a condição global? Tá, então. Para isso não dar zero aí, dá zero lá. Entendeu? Então, é assim, quer dizer, eu acho que no exemplo dos fluidos fica mais fácil de entender. Quer dizer, o que isso está dizendo é o seguinte, que a dinâmica desse estado, que é dada pela equação de Schrödinger, ela é tal que essa quantidade é sempre constante. Ou seja, a probabilidade, se você prepara um estado normalizado, onde a probabilidade de encontrar partícula em qualquer lugar é igual a 1, então essa propriedade se conserva ao longo do tempo. O estado evolui, né? Então, em termos de uma função de onda, é assim, né? Você tem aqui uma função de onda, imagina que vou desenhar π ao quadrado de x. Você tem aqui um estado de uma partícula e a integral disso aqui é 1, certo? Isso aqui é t igual a zero. Então, o que acontece? Esse cara se move no tempo, que tem uma dinâmica, então, depois de um certo tempo, ele vai estar aqui, por exemplo, e essa integral continua sendo 1. Então, a todo instante do tempo, a função de onda está se deslocando, mas a integral é 1. O que acontece com essa equação aqui? O que é esse cara aqui? A gente está pegando agora o psi. Vamos fixar um ponto de espaço. Então, eu fixo esse ponto de espaço aqui e olho a função de onda, a densidade de probabilidade nesse ponto. Então, conforme o tempo vai passando, a função de onda vai se modificando, vai andando, e a densidade aqui vai variando. Ela era maior, ficou menor,
depois que a função de onda está aqui, ela foi para zero. Então, a densidade nesse ponto muda com o tempo. Certo? Mas a maneira com que ela muda com o tempo é especificada por essa expressão. Então eu vou tentar mostrar para vocês que isso aqui é algo muito próximo disso aqui, mas escrito de uma forma local. Que globalmente a área não varia, e localmente ela deve variar de uma forma especial para que globalmente ela não varie. Tá? Essas coisas estão acopladas. Entendi. Tá? Deixa eu tentar ilustrar aqui, quer ver? Então, imagina o seguinte, eu vou fazer com fluido, depois eu vou interpretar como probabilidade também que dá na mesa. Então, imagina que você tem um fluido no espaço, e você pega, então tem um fluido aqui em todo lugar, e você pega um certo volume V, e você calcula qual que é a massa do fluido dentro desse volume. Então, a massa do fluido dentro desse volume, no instante T, esse fluido está se movimentando, ela é, deixa eu escrever melhor isso aqui, ela é integral da densidade de matéria, certo? No instante T, integrado nesse volume. Então, se você faz a integral daqui, você tem a massa aqui dentro. Muito bem, esse volume, esse fluido está se movimentando. Então, a quantidade de matéria aqui dentro não vai ficar constante. Tá? Então, imagina só para a gente ter uma analogia melhor com a mecânica quântica, que esse fluido é limitado, você jogou alguma coisa aqui, e que depois de uma certa região, né, a densidade de fluido vai a zero. Né? Então, a densidade de fluido é grande e vai a zero no infinito. Tá? Então, se você tem conservação de massa, quando você tomar o limite de V indo para infinito desse volume, isso aqui vai dar a massa total do fluido. Certo? E essa massa total é conservada. Tá? Estou supondo que não tem criação nem aniquilação de massa. Então, a massa total do fluido é conservada, que seria análogo ao integral ρ em todo o espaço, e isso dá uma quantidade fixa. Tá? Então, isso aqui é equivalente a eu integrar a partícula em todo o espaço, e isso dá 1. Tá? No fluido vai dar a massa total do fluido. Mas, localmente, isso aqui varia, porque tem fluido entrando e saindo desse volume. Como que eu calculo qual que é a variação dessa massa no intervalo de tempo dt? Tá? Então, eu tenho esse cara no instante t, no instante dt, como que isso aqui varia? Então, uma maneira de calcular isso é o seguinte. Você vê que o fluido que está aqui dentro, e está se deslocando aqui, ele não vai sair do volume no instante dt. Quem vai poder entrar ou sair do volume são aqueles caras que estão próximos à superfície. Tá? Então, eu vou pegar um pequeno volumezinho aqui perto da superfície, eu vou desenhar aqui embaixo, eu pego uma área dA na superfície desse volume e eu vou construir um volumezinho aqui para dentro do fluido, vou puxar esse cara aqui para dentro, certo? De tal maneira que esse comprimento aqui, dH, que eu puxo para dentro, eu vou construir da seguinte forma. Nesse volume, o fluido tem uma certa velocidade V, certo? Desse elemento de volume. O que conta para sair do volume é a componente da velocidade que está na direção normal ao volume. Certo? Porque quem está aqui paralelo não sai, ele continua dentro do volume. Então, eu vou construir um dH que é V escalar N, que é a normal à superfície, vezes o intervalo de tempo dt. Tá? Por que eu faço isso? Porque se eu construir o volume dessa maneira, a quantidade de fluido que vai escapar do volume V no intervalo dt vai ser igual a menos, vou colocar um sinal de menos aqui, porque se ele escapa, a massa diminui, certo? Menos ρ, então é a massa que está aqui dentro
vai escapar, mas só aquela componente na direção normal, certo? Então, não é ρdv, é ρdv desde que o dv tenha esse dh projetado na direção normal. Tá? Então, é ρ v escalar n dt vezes dA. Certo? O volume desse elemento aqui que eu construí é o dA vezes esse dH, e eu escolho o dH para que dê tempo desses caras saírem no instante dt. Então, ele tem a altura justinha para que no instante dt os caras que estão com a velocidade normal escapem. Então, a fração que escapa é ρ vezes v escalar n dt. Tá? Então, para eu calcular a variação então, do volume em relação ao tempo, então eu divido por dt, dos dois lados, menos ρ, v escalar normal, dA, e integro sobre toda a área que compõe o volume. Isso vai dar a variação total da massa através dessa casca, né, que envolve o volume. Certo? Então, a massa varia porque existe fluxo pela superfície. Essa é a única razão de a gente ter variação de massa. Não está sendo criada a massa, nem destruída. Ela só varia porque existe fluxo através da superfície. Então, se eu escrever essa expressão, o m está aqui, né? Então, como que eu escrevo dm dt? Então, dm dt é a integral do volume de dρ dt dv. Então, a densidade está variando lá dentro. Certo? Então, a variação no tempo aqui implica numa variação da densidade, porque o volume é constante, né? Mas a densidade está mudando porque está entrando e saindo matéria. E isso é igual, então, a menos a integral de ρ v escalar n, né? Componente perpendicular à área, vezes dA. Então, isso é uma expressão de conservação de matéria local. A variação é devido ao fluxo. E aqui a gente usa o teorema de Stokes, né, que essa integral na superfície, a gente pode trocar por uma integral de volume do divergente do que está sendo integrado. Então, comparando os integrandos, a gente vê que dρ dt mais o divergente de ρv é igual a zero. Ou seja, né, a variação local da densidade é devido a um fluxo de matéria que está acontecendo em cada elemento de volume do espaço. Tá, então, essa é a interpretação dessa equação. Né? E tudo isso a gente pode pensar que é probabilidade. Né? Em vez de eu ter um fluido, eu tenho uma densidade de probabilidade, só que é o módulo quadrado da função de onda, que é maior num lugar, menor no outro. Isso está se deslocando. A probabilidade total é conservada, mas localmente não é. Localmente ela varia, e ela varia porque tem fluxo de probabilidade, né? Porque as coisas estão se movimentando e não porque está sendo criada ou destruída alguma coisa. Então, se você comparar essa equação com a equação da continuidade que nós desenvolvemos, você vê que aqui, de fato, é um ρ, que é o módulo de π ao quadrado, e o J é um cara um pouquinho mais complicado, mas que em várias situações dá para interpretar também como sendo... Esse ρ não tem flecha aqui, né? Ρ é densidade. ρv. Ele tem dependendo da situação, a gente pode reinterpretar aquele J como sendo um tipo de um ρ vezes V. Tá? Mas essa é a ideia dessa equação de continuidade. Tá? Então, isso aqui, então, só para resumir, então, a gente tem que esse cara aqui é constante, tá? Então, você tem conservação total da probabilidade e você tem conservação local da probabilidade no sentido de que
num certo ponto do espaço, a densidade varia, porque existe fluxo de probabilidade, ou seja, esse fluido que representa a probabilidade está se deslocando de acordo com a dinâmica. Tudo bem? Eu acho que isso aqui é importante a gente saber, né? Conservação de probabilidade, isso seria muito estranho se com o passar do tempo a probabilidade de você achar a partícula fosse diminuindo, né? Então, seria uma coisa que, como se a partícula estivesse sumindo. Isso não acontece. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Ficou mais ou menos claro esse exemplo aqui? Ficou bem mais claro, professor. Legal. Então, vamos lá. Então, o próximo item é muito bacana, e é o teorema de Ehrenfest, e é uma coisa, é um teorema que vai conectar toda essa coisa, esse formalismo abstrato da mecânica quântica com a mecânica clássica. Então, a gente vai realmente agora fazer uma ponte entre as duas coisas que é necessário, né, e que tem que haver, né, porque, afinal de contas, a gente está descrevendo a mesma natureza, as duas descrições, em algum momento, devem ser, pelo menos, similares. Então, o teorema de Ehrenfest diz o seguinte: uma sistema observável A e um estado psi de T. Tá? Vamos pensar que o A, por exemplo, é a posição. Então, você tem um estado, você tem né, o módulo de psi ao quadrado de T é a densidade de probabilidade, e você tem um certo valor médio desse observável. Então, como nós vimos, o valor médio de um observável pode ser calculado dessa forma. Psi de T, A psi, dá o valor médio de A no instante T. Então, se a gente calcular dA dt, como que essa quantidade varia com o tempo, nós vamos obter esse resultado. Então, deixa eu demonstrar essa expressão primeiro, que vale para qualquer operador A. E, novamente, eu vou chegar nessa expressão, então, derivando o psi e usando a equação de Schrödinger. Tá? Então, vamos mostrar isso aqui primeiro. Então, eu tenho esse cara. Psi de T, A psi. Eu vou derivar em relação ao tempo e eu vou usar a equação de Schrödinger. E a sua conjugada, porque eu vou ter que derivar o ket e o bra. Esse operador A, por enquanto, é um cara bem geral. Então, eu vou te dar um exemplo de um operador que eu posso estar interessado aqui. Pode ser posição, pode ser momento, pode ser o próprio hamiltoniano, mas pode ser também um cara desse tipo, ó, x cosseno de ômega t. Pode ser um operador que dependa do tempo. Tá? Isso, por exemplo, pode aparecer quando você tem um campo elétrico oscilando que interage com o elétron. Tá? Então, você vai ter um operador representando o campo elétrico dessa forma. Tá? Então, pode haver uma dependência temporal explícita no operador. Eu vou supor que tem. Na maioria dos nossos exemplos não vai ter, tá? Mas eu vou imaginar que também possa ter. Então, se eu calcular dA dt, eu vou ter que derivar três caras. O bra, o próprio A, que pode depender do tempo, e o ket. Então, vamos fazer as derivadas. Deixa eu escrever isso aqui como um rascunho. Vou escrever já aqui. Aí eu vou precisar do d psi dt, então eu vou passar esse h cortado para o outro lado, já, para ficar pronto para usar. Então, multiplica por menos i e divide por h cortado. E eu vou já conjugar essa equação. Então, menos i vira i. Psi h.
Então, vamos derivar aqui. Então, o primeiro termo, DDT do Bra vezes A psi. DDT do Bra, eu já vou substituir. Então, isso aqui é DDT do Bra vezes A psi. Agora, eu vou derivar o ket. Então, vai ficar psi-A derivada do ket, que é menos I sobre H cortado. Então, vai ter um menos I sobre H cortado. Então, o Bra fica, o A fica, e agora aparece um H psi. E, finalmente, eu vou derivar o próprio A, supondo que o operador possa depender do tempo. Então, eu vou colocar aqui um del A, del T, é derivada do operador em relação ao tempo, no caso dele ter uma dependência explícita. Tá? E aqui vocês vejam que aparece HA menos AH. Então, isso eu posso escrever como I sobre H cortado, psi, HA menos AH, que é o comutador de A com H. E aqui fica DADT. Certo? Então, esse é o resultado genérico. Então, a derivada em relação ao tempo do valor médio, a gente pode escrever como I sobre H cortado, valor médio do comutador, certo? Porque o sanduíche de psi é um valor médio. Valor médio do comutador, mais o valor médio de DADT nesse estado. Tá? Então, isso vale para qualquer operador e é o que está escrito aqui explicitamente. Tá? Muito bem. Então, vamos pegar agora os operadores posição e momento para a gente ver o que acontece com essa equação. Então, se eu tiver um operador H dessa forma, P2 sobre 2N, mais um potencial que depende de R, então, vale essas relações aqui, que eu vou primeiro só comentar e depois eu vou mostrar que isso é verdade. Então, aquelas relações aplicadas para operador posição e para operador momento vão resultar nessas equações em vermelho aqui, ó. DRDT, DDT do valor médio de R é o valor médio de P dividido por M, e DDT do valor médio de P é menos o valor médio do gradiente de V. Então, notem que se eu multiplicar por M essa equação aqui, ó, e derivar de novo, vou fazer um D2 valor médio de R, DT2, então passo o I para cá e deriva de novo. Vai ficar um dP/dt do lado de cá. E dP/dt é menos o gradiente de V, em média, e na mecânica clássica, menos gradiente de V é a força. Então, segue dos postulados da mecânica quântica que massa vezes aceleração é igual a força. Só que isso é um resultado médio. A derivada segunda do valor médio da posição vezes a massa é igual ao valor médio da força. Tá? Então, isso recupera um pouco as equações da mecânica clássica para valores médios. Tá? Então, deixa eu demonstrar isso daqui e depois eu quero comentar um pouco sobre a interpretação desse resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela equação que a gente demonstrou. Então, eu vou reescrever ela aqui em cima, que DDT do valor médio de qualquer operador A é igual ao valor médio do comutador mais um termo que é o valor médio de del A, del T. Como eu vou aplicar isso para posição e momento, esse termo não existe. Se é para R e para P, eu tenho R e P, não tem tempo nenhum. Então, esse termo aqui não vai ter para operador R e para operador P. Então, para eu calcular essas equações de movimento para x, y, z, px, py, pz, eu tenho que calcular os comutadores de H com o operador. Tá? Então, vamos lá. O que é o comutador de R com H? Então, primeiro, o que quer dizer isso aqui, comutador de R com H?
Isso quer dizer que eu vou calcular o comutador de x com h, de y com h, de z com h e ver o que acontece. Isso aqui é só uma maneira de escrever isso de um jeito mais compacto. Então, eu tenho aqui h igual a P2 sobre 2M, mais V de R. E eu quero calcular... Diga. No chat. Tem uma Oi? pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat. Tá. Não, então. Tá, essa é uma boa pergunta do João aqui. Ele está perguntando por que eu estou zerando isso aqui se a posição em momento não depende do tempo. Então, veja só. Esse del H, del T aqui é quando o operador tem uma dependência explícita do tempo. O operador x não tem nenhum tempo ali. O valor médio de x depende do tempo. Tá? O valor médio de x ao quadrado depende do tempo. Mas o x não, x é x. X cosseno de ômega t depende do tempo. Tá? Então, quando eu digo que o operador não depende do tempo, é que a cara do operador, né, escrito em termos das quantidades básicas aqui, não envolve o tempo explicitamente. Tá? Então, uma coisa é o operador depender do tempo, que nem nesse caso aqui, esse operador depende do tempo. Esse aqui não. Agora, o valor médio do x, aí tudo bem, pode depender do tempo, é outra coisa. Tá? Então, o operador em si não tem o tempo explicitamente nele. Tá? É isso que eu quero dizer, porque senão eu tenho que derivar aqui também. Se eu tenho aqui x, a única dependência temporal está na função de onda, não está no x em si. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer para o x aqui. Né? Então, eu tenho que calcular o comutador de h com x. Então, isso aqui vai ser o comutador de P2 sobre 2M com x, mais o comutador de V com x. O comutador de V com x é zero, certo? Porque o comutador do potencial com x é zero, porque isso aqui só envolve x, y, z. Né? Em multiplicação comuta. O que não comuta é derivar com multiplicar. Então, isso aqui é zero. E esse comutador, quem que é o P2? É Px2 mais Py2 mais Pz2. O único cara aqui que não comuta é o Px2. Por quê? Porque Py comuta com x, porque Py é derivar em relação a y. Então, multiplicar por x ou derivar em relação a y são operações que comutam. Né? Porque o d de y aplicado no x não faz nada, certo? Então, quem não comuta é o par canônico sempre, xpx, ypy, zpz. E esse cara aqui nós calculamos já várias vezes, né? Vai dar quilo px para um lado, quilo px para o outro. Comutador de px com x é menos IH cortado. Então, isso aqui vai dar menos IH cortado, vai dar um 2, né? Por causa do comutador, sobre M. Tá? Então, aqui eu estou usando que comutador de x com px é IH cortado. Com px, se eu inverter, é menos IH cortado. Tá? Então, aqui tiro P para um lado, P para o outro, vai dar um menos 2 IH cortado, 2 cancela. Vezes um P, desculpa, faltou um P. Puxo o P para o lado, o P para o outro, sobra um P. Então, isso aqui, se eu fizer para Y e para Z, vai dar a mesma coisa. Né? Então, se eu fizer com Y, vai dar menos IH cortado sobre MPY e assim por diante. Então, a gente simboliza essas relações dessa forma. Tá? Então, se for X aqui é PX, se for Y é PY, se for Z é PZ. Tá? Então, é isso que está escrito em algum lugar aqui dessas equações. Aqui, comutador de... aqui eu fiz ao contrário, eu fiz de x com h, né? Eu vou precisar inverter depois que o que eu preciso é de h com x. Tá? E h cortado sobre m, se eu inverter h com x, vai dar menos i sobre h cortado sobre mp. E o comutador de p com h, vocês me interrompam, tá? Se eu tiver muito rápido aqui. Então, o comutador agora de H com PX, por exemplo, o que vai dar?
Então, novamente, eu tenho P2 sobre 2M, um P com P comuta, certo? Mais o potencial V de R com Px. Tá? Então, P com P comuta, porque derivar ddx, ddx ou ao contrário é a mesma coisa. As derivadas em y em x comutam, z em x comutam. Então, P comuta com P, posição comuta com posição. Então, esse cara aqui é um pouco mais chato de calcular, a gente precisa, é mais fácil fazer isso aplicando numa função de onda. Né? Então, imagina que eu tenho esse comutador aqui, V com Px, e eu aplico isso aqui numa função qualquer, psi de R, para eu poder fazer o cálculo e ver o que acontece. Então, isso aqui é V Px psi menos Px V psi. Então, Px é a derivada em relação a x. Então, isso aqui vai ficar V menos IH cortado d psi dx. Aqui eu tenho menos e eu tenho P, que é menos IH cortado d dx, só que agora é d dx do produto. Ele deriva tudo que está na frente dele. Certo? Então, essa derivada do produto tem dois termos. Quando eu derivar o psi, vai ficar menos com menos dá mais IH cortado, V d psi dx, que mata esse cara aqui. Então, quando a derivada for no psi, ele vai matar esse termo. E vai sobrar o termo, então, mais IH cortado, dv dx, vezes o psi. Então, o psi agora vale para todo o psi. Eu vejo que esse comutador é IH cortado dv dx. Então, se eu fizer em relação a PY, vai dar IH cortado dv dy, em Z, IH cortado dv dz. Então, em geral, a gente pode escrever assim também, nessa forma compacta, né? Para qualquer componente, o que vai dar é o gradiente de V. Certo? Então, componente é componente, essa expressão é equivalente à que está lá em cima. Tudo bem? Professor, essa parte eu entendi, mas uma coisa que eu ainda estou um pouco confuso é porque o comutador do potencial com o operador de posição é nulo. Tá. Então, no slide anterior. Tá, deixa eu tentar explicar isso aqui. Então, a ideia é a seguinte, deixa eu pegar um caso particular só para a gente ver como é que funciona. Imagina que você tem um potencial assim, ó, x2 mais y2z². Alguma coisa assim que depende das posições. Tá? E eu vou, então, atuar com xv numa função de onda. Então, o que vai dar isso? Quando eu aplico o potencial V, né, esses operadores aqui, eles atuam multiplicando. Então, vão atuar primeiro com V. Então, vai ficar x2 mais y2z4 vezes o psi de R. A atuação deles é multiplicar pelas coordenadas. Agora, esse operador x, ele vai aplicar na função de onda, e o que ele faz? Ele multiplica por x. Então, isso aqui vai dar x2. Então, toda essa função de onda nova aqui, que foi resultado da aplicação de V com psi, então resulta nessa nova função, o que o x faz é multiplicar por x. E você vê que tanto faz a ordem, né? Se eu fizer isso aqui agora, então primeiro eu tenho o x atuando, então ele multiplica a função de onda por x, e depois nessa nova função de onda eu atuo com o V. E o V multiplica a função de onda por esses caras aqui. Não tem nenhum tipo de derivada, nada mais esquisito que acontece. É só multiplicação por essas componentes. Então, tanto faz, né?
x vezes isso vezes x é a mesma coisa. Então, qualquer que seja a carga do potencial, como ele só envolve coordenadas, o que ele faz, né, em geral, V de R, operador aplicado em psi de R, é V de R, psi de R. Ele simplesmente transforma o operador em coordenadas. Então, tanto faz. O que acontece com, né, os momentos é que aí dá problema por causa da derivada. Legal? Muito bem. Então, vamos voltar aqui e ver o que a gente tem, então, até agora, né? Então, primeiro, para qualquer operador A vale esse resultado, e, em particular, então, eu vou pegar uma newtoniana desse tipo, uma partícula no potencial, os comutadores relevantes, então, estão calculados aqui, e faltou um IH cortado aqui nessa expressão, né? Essa expressão aqui tem um IH cortado embaixo. Essa que eu escrevi aqui. Então, para o operador posição, eu aplico essa fórmula e eu tenho ddt do valor médio de R, qualquer que seja a componente, né, x, y ou z, vai ser igual. Então, eu calculo o comutador de H com R. Então, o comutador de H com R eu tenho que trocar o sinal aqui, certo? Então, tem algum sinal errado em algum lugar. Vamos ver o que eu... Isso aqui vai dar, então, menos 1 sobre M. Deixa eu só vir aqui. Acabei de ver que tem um sinal errado em algum lugar aqui. Menos 1 sobre M, valor médio de P. Certo? Toma o valor médio aqui, toma o valor médio aqui, divide por IH cortado. Só que eu falei que tem um sinal errado aqui. Deixa eu só ver. Onde é que eu errei um sinal aqui? Deixa eu ver se está aqui. Acho que foi aqui na minha conta, né? Tá. Não, já sei. Eu errei um sinalzinho ali, né? Essa conta aqui está certa, tá? E fica IH cortado, comutador de A com H, só que o I está em cima. Se eu passar o I para baixo, eu tenho um sinal aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que passo o I para baixo, então eu tenho que ter um sinal de menos, e isso é equivalente a eu trocar a ordem do comutador e manter o sinal de mais. Então, escrevendo a expressão com IH cortado embaixo, é o comutador do operador com H, e não o contrário, como eu escrevi aqui. Então, aqui está invertido. Aqui é o comutador do operador. Com H. Tá, e não o contrário, como eu disse. Depois que eu já calculei aqui da ordem certa. Então, vamos lá. Então, isso aqui meio que... Então, vou colocar igual a R, então fica dr dt, é esse valor médio. Então, esse comutador aqui eu substituo, IH cortado cancela, fica 1 sobre M, valor médio de P. E mesma coisa para o P. Então, se eu usar agora o P como operador A, então, dp dt é esse valor médio aqui que eu tenho que calcular. Então, novamente, o IH cortado cancela. Agora sim fica um sinal de menos e eu tenho esse resultado aqui. Certo? Então, esse é um resultado muito bacana, né? Porque a gente mostra que, apesar de a gente ter essas distribuições de probabilidade, né, que estão se movimentando no tempo, né, se a gente desenha esse módulo de psi ao quadrado, então esses caras têm uma dinâmica, então esse estado vai se alterando com o tempo. O valor médio da posição é 1 sobre m vezes o valor médio do momento, que é a mesma equação, P igual a mv, né? P igual a m dr dt. E além disso, desculpa, o valor médio dp dt, em média, né? Isso aqui é a equação de Newton, é dp dt igual a força. Então, em média, dp dt é a força.
né? Então, a equação de Newton é, de certa forma, satisfeita, em média, pela mecânica quântica. Só que não é exatamente porque isso é uma distribuição. Então, não é verdade que a partícula segue a equação de movimento, porque a cada momento que você medir, né, ela pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, só em média que ela vai seguir essa equação. Mas isso já é bem interessante, né? Eu só queria chamar a atenção de um fato, que é o seguinte, se eu escrever de novo aquela equação, né? D2 dt2 de R é menos o valor médio do gradiente de V. Certo? Vamos olhar para isso aqui em uma dimensão e para um potencial do oscilador harmônico. Então, isso aqui está me dizendo que M, D2 do valor médio de X, dt2, é igual... Então, quem que é o gradiente de V? É o dV dx. Então, que é M ômega 2x. Então, isso aqui vai ficar menos M ômega 2, valor médio de x. Os M's cancelam. Isso aqui é uma equação para o valor médio de x. Certo? Que é uma equação igualzinha à equação clássica. Só que a gente pode resolver e vai dar algo desse tipo aqui, ó. Cosseno de ômega t mais um θ zero. Certo? Então, o valor médio, qualquer que seja o estado do oscilador harmônico, qualquer que seja psi, o valor médio da distribuição de probabilidade vai ter uma dinâmica idêntica à dinâmica clássica. Tá? No entanto, vamos pegar um outro exemplo agora, que é esse aqui, ó. Vamos pegar um potencial. Aqui não está escrevendo. Que é um potencial não linear agora. Eu vou dividir por 4 aqui para ficar mais fácil calcular a derivada. Então, imagine que seja um potencial não linear do tipo x a 4. Então, dv dx é lambda x ao cubo. Então, eu coloquei esse 4 aqui para cancelar o 4 na derivada. Aí, aquela equação de movimento vai ficar assim, ó. M de dt do valor médio de x é menos o valor médio de dv dx. E agora, isso aqui não é mais a equação clássica, porque do lado de cá eu tenho o valor médio de x e do lado de cá eu tenho o valor médio de x ao cubo. Isso aqui não é mais uma equação para o valor médio de x, ele envolve uma quantidade diferente aqui. Né? Esse cara aqui não é a mesma coisa que o valor médio de x ao cubo. Se fosse, eu teria a equação clássica, mas não é. Então, mesmo em média, a dinâmica quântica não é igual à clássica. Ela é parecida com a clássica, ela é idêntica à clássica para o oscilador harmônico, porque aí, nesse caso, eu tenho, de fato, uma equação para o valor médio dos dois lados. Mas, para qualquer potencial não linear, isso aqui é uma equação mais complicada. Então, a mecânica quântica se aproxima da clássica, mas ela não é exatamente igual à clássica, nem em média. Tá? Nem em média, isso é totalmente verdade. Mas, professor, o truque maior disso é que é a não comutatividade dos operadores, né? De medição. Tipo... Então, isso. Então, aqui tem, você diz, a razão para não ser igual. Então, isso também é importante, né? Mas outra coisa que é importante é que, né, por que essas coisas aqui não são iguais? Né? Porque se eu tenho uma distribuição, se eu tenho uma certa distribuição de probabilidade dada pela função de onda, eu tenho uma certa função de onda aqui. Então, o valor médio, sei lá, é esse cara, e o valor médio de x ao cubo é um cara diferente, certo? O valor médio de x ao cubo, se eu quiser calcular,
ele vai ser integral de x ao cubo módulo de psi ao quadrado. Agora, se essa função de onda for muito fininha, se eu tiver uma função de onda que parece com uma função delta, então, se isso aqui for uma delta próximo do valor médio, eu posso aproximar essa integral pelo valor médio de x ao cubo. Eu calculo esse cara no valor médio, tiro da integral, e o que sobra é a integral de psi, que é 1. Então, quando eu tenho uma função de onda muito localizada, essas coisas começam a ficar próximas. Mas o que acontece é que a função de onda tende a alargar com o tempo. E mesmo que você comece com algum estado onde a equação seja muito próxima da clássica, com o passar do tempo, esse estado vai acabar alargando e essa analogia vai quebrar. Então, em algum momento vai quebrar. Nós fizemos na sexta-feira passada, na aula de exercícios, essa demonstração que esse estado sempre alarga com o tempo. Mesmo que você comece com ele bem fininho, bem concentrado, ele vai acabar se alargando e essas diferenças começam a ficar cada vez mais pronunciadas. Mas, de qualquer forma, é muito interessante que essas coisas existam, que você tenha uma... Está todo rabiscado aqui o slide, mas que você tenha uma conexão com a mecânica clássica em algum sentido. Isso tudo é consequência da dinâmica. A gente só usou aqui os postulados. Como é que a gente calcula o valor médio, que a gente viu que é dessa forma, e postulados da mecânica quântica, os comutadores, etc. Muito bem, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês ainda aqui, mas antes, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta? Então, dê uma olhada nos problemas da lista, nos problemas do livro. Acho que é o problema 4 e 5, que nós resolvemos na monitoria, eles são todos sobre o teorema de Ehrenfest. É legal dar uma olhada lá. Então, deixa eu seguir um pouquinho. Depois que eu acabar essa parte aqui, acho que a gente vai ter tempo de fazer uma aula inteira de exercícios, então a gente pode voltar também um pouco para trás e rever algumas coisas. Então, a outra coisa que é muito importante é essa questão da evolução temporal, e isso aqui assim, é fundamental que vocês entendam como é que isso aqui funciona. E é a receita para a gente fazer dinâmica. Então, vamos ver o que é isso aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma Hamiltoniana. Deixa eu só passar aqui. Que é independente do tempo. Então, você vê, essa questão de dependência temporal, eu estou comentando, mas eu não estou entrando em muitos detalhes. Em geral, as nossas Hamiltonianas são desse tipo, uma partícula num potencial, que é um caso bastante comum que a gente vai encontrar. E isso aqui não envolve o tempo. Então, H é um operador que não depende do tempo explicitamente, naquele sentido que eu comentei anteriormente. Mas pode acontecer de eu querer ter uma Hamiltoniana que tem um termo adicional aqui, como eu comentei, que é um campo elétrico na direção X que está oscilando. Certo? Então, eu posso ter dependência temporal na Hamiltoniana. Mas, por enquanto, eu não vou tratar disso. Então, vamos supor que a nossa Hamiltoniana é uma partícula num potencial, e esse potencial é constante, não depende do tempo. Então, esse operador hamiltoniano, ele tem os seus autovalores e os seus autovetores. Tá? Vamos supor que é um espectro discreto, possivelmente degenerado. Então, os autovalores são EN, e esse segundo índice tal aqui, ele conta possíveis degenerescências desse estado. Então, esse tal vai de 1, 2 até a degenerescência do estado. Tá? Então, imagina que eu resolvi essa equação, eu conheço os autovalores e os autovetores do operador H.
Esses caras formam uma base, certo? No espaço de funções. Então, se eu tiver um estado qualquer, no instante t, qualquer que seja o instante t, eu tenho uma função de onda, essa função de onda pode ser expressa, pode ser decomposta na base de autofunções de H. Os coeficientes da expansão podem depender do tempo, certo? Se eu tenho uma função de onda num certo instante de tempo, eu expando na base, eu tenho uma certa expansão. No tempo seguinte, a função de onda mudou. Eu ainda posso expandir, né, porque esses caras formam uma base, mas os coeficientes vão mudando, porque a função de onda está mudando. Tá? Mas a qualquer instante de tempo, eu posso fazer essa expansão aqui. Muito bem. Vamos jogar isso aqui na equação de Schrödinger e ver o que acontece. Então, suponha que eu tenho um estado no instante t, que eu, então, expando na base das autofunções. E esses coeficientes vão depender do instante em que eu estou fazendo isso. Muito bem, vamos calcular IH cortado de psi dt. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, isso aqui dá IH cortado. A única coisa que depende do tempo são os coeficientes, então eu vou colocar o ponto aqui para indicar o DDT. E tal, certo? E eu sei que isso aqui tem que ser igual a Hψ, pela equação de Schrödinger. Então, quem que é Hψ? Vamos aplicar o H aqui. Soma em N tal, Cn tal, H φ. Mas esses caras são os autoestados de H. Certo? Então, eu sei aplicar, dá o En. Certo? Então, vamos olhar para esses dois lados da equação aqui. Esse aqui, que tem que ser igual a esse daqui. Então, para que isso seja verdade, como esses Q são todos ortogonais, isso é verdade se IH cortado dCn dt for igual a EN Cn e tal. Certo? Porque eu tenho aqui uma coisa multiplicando psi, uma coisa multiplicando psi, esses psi são ortogonais, então esse coeficiente tem que ser igual para cada psi. O IH cortado dCn de tal tem que ser igual a Cn de tal, vezes o En. Então, igual os coeficientes. E isso aqui é uma equação muito fácil de resolver. Dá para resolver esse cara imediatamente. A derivada é proporcional a ele mesmo, isso aqui é uma exponencial. Certo? Então, o Cn de t que resolve essa equação é o seu valor em t igual a zero e a menos i En t sobre h cortado. Tá? É só derivar. Deriva em relação ao tempo, cai um menos i, que com esse i dá 1, o h cortado cancela, sobra um En Cn de t. Então, esses coeficientes, eles dependem do tempo, mas eles dependem do tempo de uma forma muito simples, que é ditada, então, pela equação de Schrödinger. Portanto, ao expandir uma função de onda no instante t, eu sei que, então, esses coeficientes satisfazem essa equação, só substituir a equação de Schrödinger, eles têm essa solução, e, portanto, eu substituo, né, o Cn de t na minha expansão. E eu tenho aqui o psi de t. Então, notem que eu tenho esses coeficientes aqui, né? Cn de tal em t igual a zero, certo? Que é a condição inicial dessa solução. Como é que eu determino isso aqui? Ora, calcula isso aqui em t igual a zero. Calcula tudo em t igual a zero. Eu sei que psi de zero, em t igual a zero, a exponencial some, é Cn de zero vezes φ. Portanto, os coeficientes que estão faltando obter é, né, o produto escalar do φn com psi de zero.
tá? É o coeficiente da expansão normal em t igual a 0. E com isso, a gente tem uma coisa muito interessante que a gente sabe fazer evolução temporal de qualquer função de onda se a gente conhecer os autovalores e autofunções do operador hamiltoniano. Qualquer que seja a função de onda, a evolução temporal dela vai ser dessa forma, vai ser certos coeficientes E a menos INT será cortado φn, somado sobre toda a base, e esses caras aqui você determina com a condição inicial. Então, se eu falar para vocês assim, olha, está aqui o estado, tá? Isso é uma pergunta bem comum, é um problema bem comum em mecânica quântica. Eu te dou um estado, psi em t igual a 0. Obtenha psi de t. Como que você faz isso? Então, a receita é o seguinte. Eu pego esse psi de 0 que me foi dado, expresso na base dos autoestados do hamiltoniano. Então, expando isso aqui nos autoestados do hamiltoniano. E eu sei agora que o psi de t vai ser esses mesmos coeficientes e... a menos i ENT sobre H cortado, φ de n tal. Tá? É isso que a receita diz. A expansão, a evolução temporal é sempre dessa forma, e esses coeficientes que estão aqui na frente se obtêm com a condição inicial. Então, dada a condição inicial, você expande primeiro nas autofunções. Uma vez obtidos os coeficientes, você simplesmente coloca essas fases lá. E você tem a evolução temporal dada. Está claro isso aqui? Tem uma confusão que as pessoas fazem quando estão estudando essa parte, que é o seguinte, a hamiltoniana é o operador responsável pela evolução temporal. De fato, isso é absolutamente verdade. Mas o psi de t não é H aplicado em psi de 0. Isso aqui não é o psi de t. O psi de t é isso que está aqui em cima. Tá? O H faz evolução temporal de uma forma dada pela equação de movimento. Então, esse mito assim, de que o H faz evolução temporal, às vezes leva a pessoa a pensar que o psi de t é simplesmente aplicar o H no psi de 0. Não é, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. A evolução temporal é assim. Você pega o seu estado inicial, expande na base do hamiltoniano e coloca as fases da energia ali em cima. Essa é a receita. Tudo bem? Então, deixa eu dar uma repassada aqui rápida para a gente não se perder, porque é muita informação, né? É muita coisa que a gente acaba vendo. Então, o que a gente viu até agora? Princípio de superposição. Então, a gente pode combinar soluções da equação, que continua sendo uma solução. Segundo, a probabilidade é conservada globalmente. Então, psi de t é sempre constante. Ou, outra forma de expressar isso, equação da continuidade. Que mais? Teorema de Ehrenfest. Então, em média, né, a gente pode sempre calcular propriedades médias de um observável. A variação temporal dessa média satisfaz essa equação que envolve os comutadores. E quando a gente tem hamiltonianos do tipo P2 sobre 2M mais potencial, essas equações para o valor médio de R e de P têm essa cara muito parecida com a equação clássica. Não é exatamente a equação clássica, mas ela é, em média, muito parecida. Outra coisa
evolução temporal. Então, se a gente conhecer os autoestados e os autovalores do operador H, a gente pode obter evolução temporal de qualquer função de onda, né, através dessa expressão aqui. Qualquer que seja a função de onda, ela pode ser expressa na base das autofunções do hamiltoniano, e os coeficientes têm essa dependência temporal explícita que está aqui. Então, se a gente conhecer os coeficientes em t igual a zero, a gente conhece a função de onda em qualquer tempo. Professor, e o hamiltoniano, ele vai vir do experimento que você quer fazer? Ou do... Isso, exatamente. Então, deixa eu dar exemplos de hamiltonianos, né? Você pode ter uma partícula aprisionada num potencial, deixa eu escrever aqui. Você pode ter, por exemplo, uma partícula numa caixa, então a hamiltoniana é P2 sobre 2m, mas o x está restrito entre 0 e A. Esse é um exemplo. Outro exemplo é o oscilador harmônico. Você tem uma partícula que oscila num potencial Kx2 sobre 2. Outro exemplo é o átomo de hidrogênio. Você tem uma energia cinética tridimensional aqui e um potencial do tipo K sobre R. Certo? Então, dependendo do problema, você tem esse hamiltoniano e você tem que resolver, né, a equação de autovalores do hamiltoniano para poder fazer evolução temporal. Então, no caso da partícula numa caixa, a gente resolveu isso aqui, né? A gente obteve os níveis de energia, que é alguma coisa desse tipo aqui. Acho que eu até decorei já de tanto fazer, A2. E as funções de onda, né, na base de coordenadas que a gente calculou, era isso daqui, um seno de npx sobre A. Então, por exemplo, para a partícula numa caixa, a gente pode fazer evolução temporal de qualquer função de onda. Então, como é que você faz? Você pega a função de onda que eu te dei, expande ela nessa base, que é essencialmente uma transformada de Fourier, né, dos senos, e joga lá a dependência temporal com aquelas fases de energia que estão aqui. No oscilador harmônico nós vamos fazer, e átomo de hidrogênio semestre que vem. Mas é isso. A hamiltoniana vem do problema que você está interessado em resolver. Outros problemas são... eu estou aqui considerando espectro discreto, né, mas pode ser espectro contínuo. Pode ser um potencial degrau, numa dimensão. Aí o espectro do hamiltoniano é contínuo, qualquer valor de energia é permitido, e todas as expressões que estão como soma se transformam em integrais. Você tem que integrar sobre todo E, né, em vez de fazer a soma sobre os valores discretos. Entendi, professor. Obrigado. Deixa eu ver, eu tenho mais umas coisas para falar, deixa eu só ver aqui o que eu tenho para falar aqui. Se eu falo agora... Tá, só rapidinho para a gente poder terminar essa parte. São duas coisas simples que têm a ver com a evolução temporal e a gente já termina. Eu sei que a aula está um pouco densa e é importante depois a gente fazer exercícios aqui para fixar. Mas aqui é só um caso particular primeiro, que imagine que o seu estado, né, isso aqui vale então em geral, né, você pega o seu estado, expressa na base do hamiltoniano e vê, deixa eu só... acha esses coeficientes. Então, imagina que você, por um acaso, pegou um estado que ao você expandir na base do hamiltoniano, só tem componentes num subespaço de N fixo. Então, eu dou um estado para você expande isso aqui na base do hamiltoniano e acontece de só ter coeficientes por um valor de N. Então, você soma sobre as degenerescências, mas só aquele subespaço de alto valor EN entra na sua conta. Todo o resto, todos os outros coeficientes dão zero. Então, esse tipo de estado, que está
composto por um subespaço de mesma energia, eles são chamados de estados estacionários. Porque você vê que a dependência temporal desse cara, né, vamos colocar aqui um C de 0. A dependência temporal desse estado, então como que você faz? Você joga aqui as fases de energia, certo? Essa é a receita. Expande em T igual a 0 e gruda ali a exponencial com as energias. E aqui só entra o N, certo? Não tem outros valores de N que aparecem na soma. Então, você pode tirar esse coeficiente da soma sobre tal, que é a soma sobre as degenerescências. Então, nesse caso, se você for calcular qualquer tipo de quantidade, por exemplo, o valor médio de um operador A, você vai fazer BRA-psi a ket-psi. Esse cara não vai depender do tempo, né? Você vê que o BRA associado a esse ket vai ser E a mais I ENT sobre H cortado, soma, CN tal estrela e o BRA φN tal. Então, se você colocar aqui um operador A, que vai aplicar aqui no estado, e fizer o sanduíche com o BRA-psi, essas fases aqui, ó, vão matar essas daqui. Aqui você tem mais I EN, porque você conjugou, menos I EN. Esses caras cancelam e sobra uma coisa que não depende do tempo. Tá? Então, qualquer valor médio que você for calcular vai ficar constante. Então, esse estado a gente chama de um estado estacionário, né, por causa dessa propriedade. Isso não acontece em geral, né? Então, é só se você tem um estado muito particular que está restrito a um subespaço de alto valor EN. Tá? Em geral, não é isso que acontece. Deixa eu pular um pouquinho aqui e ir direto para esse caso. Em geral, o que acontece é que você tem um estado genérico, né? Ele envolve, você expande ele nas bases das autofunções e aparece todo mundo ali, né? O seu estado genérico, ele vai ser completo, né? Você vai ter aqui o CN tal, para todo N, coloca as energias, CN tal. Certo? Esse aqui é o caso genérico. Então, em geral, se você for calcular o valor médio de um operador no instante t, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, calcular o BRA associado e sanduichar com o operador B. Né? Então, o BRA associado é só conjugar todo mundo. Então, aqui vai ficar CN tal estrela. Opa. T igual a 0. ΦN tal. E eu tenho que colocar um B e sanduichar aqui. Então, o que acontece? Como eu vou misturar essas duas somas, eu vou usar uma soma linha para esse complexo conjugado, para não confundir os índices. Então, quando eu sanduichar, vai ficar uma soma quádrupla, N tal para o ket, N' tal linha para o BRA, C estrela N tal linha, em 0, CN tal para o ket. Essas fases agora, você vê, eu tenho um N e tenho um N' aqui, certo? Então, eu posso pôr IT sobre H cortada em evidência, EN menos EN', certo? O sinal do linha tem que ser positivo. E fica, então, aqui o sanduíche do φN' tal linha, o operador B, φN tal. Fica essa coisa complicada, completa, tem que incluir todo mundo, certo? O interessante dessa expressão é o seguinte, que toda a dependência temporal está aqui, certo? A dependência temporal, se a gente definir essas frequências aqui como EN menos EN' dividido por 2πh cortado, toda a dependência temporal só envolve os autovalores do operador hamiltoniano, não tem nada a ver com o operador B. Então, esses caras são chamados frequências de Bohr, e aquele cara
complicado, a gente pode escrever, então, em termos das frequências de Bohr, só substituir a definição aqui em cima, e todo aquele resto que sobrou, eu estou chamando de BNN'. Então, toda essa outra soma em tal linha do C estrela C, vezes o elemento de matriz, a gente chama de BNN', e o valor médio dá isso aqui. Tá? Então, toda a dependência temporal do valor médio não tem nada a ver com o operador, só tem a ver com o hamiltoniano. Tá? Então, toda a dependência temporal está ligada ao hamiltoniano. O que depende do operador é a importância de cada uma dessas frequências no valor médio. Então, é uma soma de um monte de frequências, que são essas frequências de Bohr, e o peso de cada frequência depende, então, do operador. Tá? Mas, mais uma vez, a dependência temporal está toda na hamiltoniana. Tá? Ela guia totalmente a evolução temporal de estados, de valor médio, dessas coisas todas. Tem mais uma coisinha que eu quero falar, mas eu vou deixar para a aula que vem. A aula que vem eu faço uma revisão e falo um pouquinho aqui dessas constantes de movimento, porque senão fica muito denso. Mas a gente tem ainda uma meia horinha. Vocês querem voltar em algum ponto? Tá confuso? Tá muita informação? Eu sei que foi uma aula um pouco densa demais. Professor, Diga. eu só queria perguntar desse último passo que teve quando você usa esse VNN', Tá. ali, quando muda para a próxima equação, na verdade, o VNN', ele é EN menos N' sobre H, né? Porque ele está multiplicado por 2π. Isso, então, eu coloquei um 2π aqui e multipliquei um 2π lá em cima também. Veja que quando eu substituo, aparece um 2π ali. Então, na verdade, o que eu fiz foi assim, eu multipliquei por 2π aqui embaixo e pus um 2π aqui em cima. Aí, o que eu chamei da frequência é EN menos N' sobre 2πh cortado. Então, sobe um 2π lá em cima. Tá? Por isso que quando eu substituo, eu tenho que colocar esse 2π aqui, porque ele não estava lá, né? Eu multipliquei e dividi pelo 2π. Ah, tá. Tá? É só para ficar com uma carga de frequência, porque aí você vê, se você pega isso aqui em t igual a 0, a exponencial dá 1. Quando t, pega só um desses termos aqui, né? E a menos 2πi ni n' vezes t. Então, em t igual a 0, isso aqui vale 1. E quando eu tiver um t igual a 1 sobre ni, isso aqui vale 1 de novo. Porque quando t for 1 sobre ni, isso aqui cancela, e a 2πi, que é 1 de novo. Então, o ni é uma frequência, porque o inverso disso é o tempo que demora para esse cara dar uma volta completa. Por isso que a gente coloca o 2π ali para chamar de frequência. Isso aqui é super interessante pelo seguinte: imagina que você tem, por exemplo, um átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, os níveis de energia, eles têm uma estrutura que é EN. Eles são negativos, as energias são negativas, isso quer dizer que o elétron está aprisionado no átomo, você precisa fornecer energia para tirar o átomo, mas é assim, é uma constante dividido por n ao quadrado. Então, o primeiro n igual a 1 é esse cara, n igual a 2, n igual a 3. Você vê que EN menos EN', que são esses caras que aparecem aqui, dividido por 2πh cortado, quem que é isso? Então, imagine que você pega um nível de energia, pega um par de níveis de energia, esse e esse, e considera uma transição de um nível para o outro. Então, quando um elétron cai de um nível excitado para um nível fundamental, então aqui você tem 1, 2, 3, 4. Então, ele estava num nível excitado n igual a 4. Ele cai para o n igual a 1, ele emite um fóton. Qual que é a frequência desse fóton? Ela é a diferença de energias
dividido por H, certo? E igual a HNI, certo? Então, a frequência do fóton emitido é isso daqui. E o H, eu posso escrever como 2πh cortado, né? Multiplico e divido por 2π. Então, EN menos EN' sobre 2πh cortado é equivalente à frequência de fótons que seriam emitidos quando você faz transições entre esses níveis. Tá? Então, esse cara que aparece aqui, que, né, que são chamados de frequências de Bohr, se você tiver um problema concreto de um sistema de vários níveis, se você tiver transições entre esses níveis, isso aqui é exatamente a frequência do fóton que vai ser emitido nessa transição. Tá? Então, é muito interessante, né, porque isso tem a ver com o sistema em si, né? Só tem a ver com o hamiltoniano. Então, se você tiver um operador cujo valor médio está mudando com o tempo, devido à sua dinâmica, a forma com que ele muda com o tempo tem só a ver com esse espectro de energias do hamiltoniano. Né? E o operador só entra aqui, só entra nesses pesos que cada uma dessas componentes tem. Então, a gente vai explorar isso mais para frente, mas assim, deixa eu dar um último exemplo aqui que a gente vai fazer depois, mas eu vou pegar uma aula de exercício para resolver esse problema, mas só para ilustrar como que a gente vai usar esse monte de informação que eu estou passando aqui para vocês. O problema vai ser o seguinte, deixa eu pegar ele aqui. Na verdade, é o nosso velho problema. O problema vai ser o seguinte, eu vou dar para vocês uma hamiltoniana num espaço tridimensional, que é onde a gente consegue fazer as contas mais fáceis, que é assim, ó, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2. Então, aqui a gente vai poder achar os autovalores e os autovetores. Eu vou dar um operador B, que a gente vai medir, que é aquele famoso operador da prova. 0, 0, 3, certo? E eu vou dar um estado para vocês. Então, eu vou dar um estado, por exemplo, que é o estado... Então, tudo isso aqui está escrito numa certa base, o 1, o 2, o 3, e eu vou dar um estado, sei lá, o estado vai ser assim, o 1, deixa eu ver como é que eu posso escrever aqui, 1 sobre raiz de 2, o 1, mais 1 meio de U2, mais 1 meio de U3. Isso aqui é 1/4, mais 1/4, isso aqui está normalizado. E eu vou pedir para vocês calculem psi-t. Então, como que você calcula psi-t? Primeiro, você tem que achar os autoestados de H e os seus autovalores. Segundo, você tem que escrever esse cara aqui na base de autoestados de H, certo? Onde N são os autoestados de H. Então, tem que achar esses coeficientes. Uma vez encontrados esses coeficientes, você vai falar, olha, está aqui a evolução temporal. Para cada autoestado, eu grudo aqui a sua fase correspondente de energia, porque é assim que funciona. E aqui está a evolução temporal. Aí a próxima pergunta vai ser a seguinte, no instante t igual a t0, o operador B é medido. Suponha que eu encontro o autovalor 3 nessa medida. Calcule o estado do sistema após a medida. Terceiro, depois que eu medi e deu essa evolução 3, calcule a evolução temporal do estado após a medida ter sido feita. Tá? Então, esse é o conjunto de perguntas que a gente pode fazer. Então, em t igual a t0, você mediu, deu o autovalor 3. Então, eu sei que logo depois da medida, o estado do sistema colapsa para esse autoestado aqui, vamos chamar de B3. A partir daqui, como é que você faz a evolução temporal? Expande esse cara nas autofunções do hamiltoniano. Uma vez feita essa expansão, você coloca as suas fases de energia. Então, isso aqui vai ser dN, E a menos I,
EN, T menos T0, porque foi em T0 que a gente começou, φn, e assim por diante. Tá? Então, apesar disso aqui estar muito formal, isso aqui dá para a gente ferramentas para a gente fazer qualquer coisa. Né? Então, você tem o estado inicial, você sabe fazer evolução temporal, você sabe medir, calcular probabilidades de cada resultado. Dado o resultado, o estado colapsa. Se ele colapsou, você tem que começar a evolução temporal tudo de novo. Então, expande o estado colapsado na base, começa a evoluir de novo, mede outra coisa. Então, a gente pode fazer qualquer operação agora. E é bom a gente treinar isso com exemplos concretos, né, mais simples, para a gente ver como que essa estrutura toda é aplicada na prática. Então, eu quero ver se, né, sobrando tempo nas aulas ou na aula de exercícios, a gente vai trabalhar com isso. Professor, uma coisa que eu estou refletindo aqui e ainda não consegui entender muito bem. É como que essa evolução temporal que a gente está fazendo aqui, ela está alterando a probabilidade, a densidade de probabilidade de obter uma certa medição. Tá. Então, o que acontece é assim, né? Você tem... isso, a gente vai ver isso um pouco melhor na aula de quarta-feira, mas funciona mais ou menos assim. Você tem... Imagina que eu te dou um estado em t igual a 0, vamos fazer no tempo já t qualquer. Então, eu tenho um estado e eu vou projetar esse estado em uma dimensão, em coordenada, só para a gente ver o que acontece. Então, qual que é a receita? Né? Eu expando esse estado na base. Então, tem esses coeficientes iniciais. Tem aqui a dependência temporal. E aqui eu vou colocar, então, os autoestados do Hamiltoniano. Certo? Então, qual que é a probabilidade... Qual que é a probabilidade de eu medir essa partícula e encontrar essa partícula em x? Qual que é a densidade de probabilidade? Então, se eu calcular módulo desse cara ao quadrado, o que vai acontecer? Olha, é o módulo ao quadrado de uma soma. É a soma vezes o seu complexo conjugado. Então, isso aqui, eu tenho que colocar aqui uma soma por complexo conjugado disso, uma soma para isso. Então, ó, vai ficar o C' tal' estrela, que vai vir do complexo conjugado, o Cn tal, que vem do psi. Eu tenho essas fases todas aqui, que vai vir um En do psi e um En' do psi estrela. E aí eu vou ter x φn tal, x, certo? Que é esse o seu complexo conjugado. Então, veja que isso aqui tem uma dependência temporal complicada, né? Se eu escrever do mesmo jeito que eu escrevi o valor médio, então vou escrever como soma de n', um certo coeficiente que eu vou chamar aqui de... como é que eu vou chamar isso aqui? De n' de x, e aqui aparece de novo aquelas frequências de Bohr. 2πi. Então, quem que é esse A? Ele é a soma em tal linha, tudo que sobrou, né? Cn' tal linha, Cn tal, e essa dependência temporal, essa dependência espacial complicada aqui. Aqui é linha. Aqui é linha. Então, você vê, isso aqui muda com o tempo. Certo? Então, em t igual a 0, você tem isso aqui, essas fases são todas 1, e isso aqui define a sua distribuição de probabilidade. No instante futuro, isso aqui tem uma outra cara. Tá? Então, essa densidade está andando, está se deslocando. Do jeito que está escrito aqui, não é muito óbvio a gente descobrir como que o formato dessa distribuição vai mudar, certo? Mas... em alguns casos, dá para a gente ver mais explicitamente o que vai acontecer, mas ela está certamente mudando. Certo? Isso aqui no t igual a 0, você vê que isso aqui é uma soma de termos, né? Então, isso aqui, embora pareça complexo, isso aqui é real, né? Porque a gente fez uma coisa vezes o complexo conjugado.
Então, sempre aparecem pares e termos aqui, um complexo conjugado do outro. Mas isso aqui está tudo evoluindo, está tudo mexendo, chacoalhando. Né? Vamos ver, acho que deixa eu só ver aqui. Na aula que vem eu vou voltar a falar um pouco disso aqui, mas em alguns casos especiais dá para a gente escrever uma expressão um pouquinho mais simplificada esse negócio. Tá, mas a ideia é essa, né? Aqui você vê que, mesmo nesse caso simples que eu dei, que é um espaço mais abstrato, eu dou um psi igual a 0 nessa base 1, 2 ou 3. Quando nós vamos fazer esse problema, vocês vão ver que é bem interessante. A evolução temporal desse cara, ela é bem complicada de fazer, né? Não é complicado, mas tem que fazer passo a passo. Tem que expandir esse cara na base das autofunções, e eu posso perguntar, né? Qual que é a probabilidade em t igual a 0 de eu encontrar minha partícula no estado U1? Então, a probabilidade em t igual a 0, a partícula está no estado U1, é meio, porque é o quadrado desse coeficiente aqui. A probabilidade de ela estar em U2 é 1/4, a probabilidade de estar em U3 é 1/4. A probabilidade de ela estar no estado U1 no tempo t é uma coisa que vai ser bem mais complicada e que vai depender do tempo. Então, quando a gente resolver esse problema aqui, a gente vai dar para ver isso explícito num exemplo, acho que fica mais concreta, né, na cabeça as ideias. Mais algum comentário? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então, tá bom, gente. Então, na próxima aula, eu retomo um pouquinho isso aqui, faço uma revisãozinha disso. Tem mais algumas coisas que eu preciso falar ainda para vocês, e para terminar essa parte mais formal, e aí a gente vai começar com aplicações mesmo, sistemas de spin, o oscilador harmônico, né? Então a gente vai começar a ver umas coisas mais interessantes, mas de qualquer forma, isso aqui, né, saber usar essas receitas, esse formalismo, esses postulados é muito importante. E essa parte da evolução temporal é super importante. Então, é super importante saber isso aqui, né? Como é que a gente faz essa história aqui, né? Que, sabendo os autoestados hamiltonianos, você expande a sua função de onda nesses autoestados e você tem, com isso, a evolução temporal para qualquer estado inicial que você quer. Isso aqui é fundamental saber e praticar e ter na cabeça. Certo? Então, deixa eu parar de gravar.